João, capítulo 15, dos versos de 1 a 11. Nós iremos, então, falar nessa noite sobre as promessas de Jesus, promessas de relacionamento. Esse texto, João capítulo 15, é um dos mais conhecidos dos evangelhos, se não da Bíblia toda, quando Jesus faz essa declaração maravilhosa que eu sou a videira. Então, João, capítulo 15, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 11. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Esse é o texto-chave da nossa mensagem de hoje. Verso 4 de João 15. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O capítulo 15 de João é um capítulo em que nós conhecemos muitos versos, muitos textos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecem em mim, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Enfim, são vários textos, várias ideias de Jesus que nós sabemos, nós conhecemos até de cor. Mas perceba uma coisa aqui comigo. Capítulo 15 de João começa com uma expressão maravilhosa de Jesus. Aqui está a sétima e a última expressão de Jesus, quando ele diz, eu sou alguma coisa. Jesus já havia dito de si mesmo, em passagens anteriores do Evangelho de João, que eu sou o pão da vida, lá em 6,35. Em 8,12, Jesus já disse que eu sou a luz do mundo. Jesus também falou, eu sou a porta, em 10,9. Eu sou o bom pastor, em 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, em 11,25. Nós vimos em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui, no verso que nós acabamos de ler, João 15, 1, a última expressão do eu sou a videira verdadeira. É muito interessante essa expressão. Tal como fazia com frequência, Jesus sempre fazia isso, nessa passagem de João capítulo 15, Jesus trabalha com imagens e ideias que formavam parte da herança religiosa do povo judeu
e já era do conhecimento, do cotidiano, do dia a dia do povo judeu, da cultura do povo judeu. Por isso que Jesus usa essas ilustrações, essas imagens, essas ideias, para que a mensagem pudesse chegar mais clara. Era um modo didático de Jesus ensinar as verdades de Deus para aquele povo e, claro, para nós também. E aqui em João 15, Jesus usa então a ideia, a imagem da videira. Videira, você sabe muito bem, né? É a planta que dá uvas. Uvas verdes, uvas vermelhas, uvas roxas, com caroço, sem caroço, não importa. A videira dá um dos frutos mais importantes e mais consumidos em toda a história da humanidade, as uvas. E no Antigo Testamento, é interessante e é bom você saber e entender para compreender ainda mais essa mensagem de Jesus quando ele diz que ele é a videira verdadeira. No Antigo Testamento se faz referência à nação de Israel, ao povo de Israel, uma e outra vez como sendo a vinha ou a videira de Deus. Por exemplo, Isaías apresenta uma grande imagem de Israel como a vinha de Deus. Lá em Isaías 5:7, o profeta fala assim do povo de Israel: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Eu mesmo te plantei como vide excelente. É a mensagem de Deus para Israel, lá em Jeremias 2:21. Também o Salmo 80, verso 8 diz: trouxeste uma videira do Egito. Cantou o salmista, pensando na libertação do seu povo escravizado, realizada por Deus. O fato é, meu irmão, minha irmã, que a vinha se tornou tão importante, mas tão importante na cultura e no dia a dia do povo de Israel, que a vinha acabou se convertendo em um símbolo do próprio povo de Israel. Por exemplo, o emblema nas moedas dos macabeus. Os macabeus foi uma espécie de dinastia que governou parte de Israel algumas décadas antes de Jesus. Então, nessas moedas, tinha lá o emblema, era a vinha. Outra curiosidade sobre a vinha, uma das grandes maravilhas do templo, era o templo de Israel, o templo de Jerusalém, era a grande vinha de ouro que ficava na entrada do Santo dos Santos. Enfim, a vinha formava parte do imaginário dos judeus e a vinha era o próprio símbolo do povo de Israel. Mas veja só, é interessante, é mais interessante ainda, é o fato de que sempre que o Israel histórico é referido sobre a figura da vinha, fala-se do fracasso dessa vinha, dessa videira, em produzir um bom fruto. Se espera que uma videira, qualquer árvore, né, no caso aqui a videira, produza boas uvas, mas sempre que é referido sobre a figura da vinha, mostra o fracasso de Israel em produzir um bom fruto. E junto com isso, vinha a ameaça do julgamento de Deus sobre a nação de Israel. Então, é justamente nesse momento, em contraste com esse fracasso do povo de Israel, com a vida de Israel, que Jesus vem e declara: eu sou a videira verdadeira. Isto é, aquela para quem Israel apontava, aquela que produz bom fruto. Perceba então, meu amado, que aqui Jesus, em princípio, já substituiu o templo, ele já substituiu as festas judaicas, ele já substituiu Moisés, ele já substituiu vários lugares santos, e nesse ponto, Jesus está substituindo Israel como o próprio local do povo de Deus. A videira verdadeira não é, portanto, o povo de Israel, que era apóstata da terra. A videira verdadeira é, sim, o próprio Jesus e aqueles que são incorporados a ele. Nós vemos aqui nesses versos uma ideia muito grande e importante de um permanecer no outro.
e que faz ter um relacionamento entre Jesus e os crentes, um relacionamento maravilhoso. Permanecer em Jesus faz a gente ter um relacionamento com Jesus poderoso, abençoador. E no capítulo 15 de João, Jesus destaca 3 relacionamentos vitais do cristão, que nós veremos o primeiro hoje e os outros 2 nas mensagens que se seguirão nessa série sobre as promessas de Jesus. Primeiro, que nós aprenderemos hoje, 15 de 1 a 11, é o relacionamento do crente com Cristo. A palavra-chave, o termo-chave é permanecer. E repare bem, é usado 10 vezes nesses 11 versículos. Jesus fala 10 vezes em 11 versículos a palavra permanecer. O que Jesus quer com isso? Ele quer dar ênfase à união, ao relacionamento. A segunda, que nós veremos quarta-feira que vem, se Deus permitir, é do verso 12 ao verso 17, é o relacionamento do crente com os demais crentes. A palavra-chave, o termo-chave é amor. É usado 4 vezes nesses 6 versículos, onde a ênfase é a comunhão. E o terceiro, que nós estaremos falando na outra quarta-feira, versos 18 a 27, é o relacionamento do crente com o mundo. O termo-chave é odiar, é usado 7 vezes em 10 versículos. A ênfase é perseguição. Então nós vemos o relacionamento hoje do crente com Cristo. Semana que vem veremos o relacionamento do crente com os demais crentes. E na outra semana, o relacionamento do crente com o mundo. Hoje, então, veremos o relacionamento do crente com Cristo, na palavra-chave permanecer, cuja ênfase é a união, o relacionamento. Perceba, meu amado, minha amada, que o propósito de Deus, o que Ele quer realmente de você, não é que você faça mais por Ele. Vou repetir para você guardar, aprender mais, para enfatizar. O propósito de Deus, o que Ele quer realmente de você, não é que você faça mais por Ele, mas que você escolha estar mais com Ele. Eu falei que o termo-chave desse trecho é permanecer, e ele significa ligar-se intimamente. Então presta bem atenção. Jesus nos ensina aqui algumas verdades de como permanecermos nele e nos ligarmos e nos relacionarmos intimamente ao nosso Senhor e Salvador. Vamos ver quais são essas verdades. A primeira verdade: permanecer em Cristo, veja bem, é um imperativo, não é uma opção. Verso 4 de João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Olha para mim agora e presta muita atenção naquilo que eu vou afirmar agora. Deus está mais interessado em nossa vida do que em nosso trabalho. Deus está mais interessado em relacionamento com você do que em atividade. Deus quer você mais do que as suas obras. Permanecer em Jesus não equivale a quanto você conhece de teologia, a quanto você conhece, mas a quanto você tem sede de Deus. Quando Jesus diz aqui no verso 4 de João capítulo 15, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus está dizendo que permanecer nele quer dizer o quanto você tem sede de Deus. Veja bem, segundo os estudos, o ser humano consegue ficar até 50 dias sem comer. Crente não, né? O crente não consegue ficar um dia sem comer. Mas os outros seres humanos do planeta conseguem ficar até 50 dias sem comer. Mas nenhum ser humano consegue ficar mais de 3 dias sem beber água. É ou não é?
A sede, meus irmãos, nos consome. A sede nos faz sofrer. A sede nos mata logo. A sua alma, veja bem, a sua alma, para permanecer em Jesus, precisa estar sempre com sede de Deus. Como diz o Salmo 42, versos 1 e 2, você conhece bem esse salmo? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei apresentar-me a Deus? Ao permanecer, você busca, anseia, aguarda, ama, ouve e responde a Jesus. Permanecer significa ter mais de Jesus em sua vida, mais dele no seu dia a dia, nas suas atividades, nos seus pensamentos e nos seus desejos. A segunda verdade que nós aprendemos aqui de Jesus é que permanecer em Cristo é vital para a salvação. Leia comigo o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Essa é uma dura verdade. É uma dura verdade. Uma dura promessa. Se um ramo não permanece na videira, esse ramo não tem vida. E o que acontece com esse ramo? Ele é lançado fora, é jogado na fornalha para que se queime. Jesus está aqui advertindo que se uma videira deixar de produzir fruto, sua madeira só serviria para ser lançada no fogo. E esse fogo aqui simboliza julgamento e mostra e confirma e atesta a inutilidade daquilo que ele consome. Quer dizer, uma videira que não produz fruto é inútil e tem que ser queimada porque não serve para nada. Há 5 elementos de punição para o homem que não está ligado a Cristo. Videira que não está ligado a Cristo é inútil. Há 5 elementos de punição aqui. Vou lê-los rapidamente. Primeiro, ele é lançado fora como ramo. Segundo, ele seca, embora essa pessoa possa ter uma vida prolongada, longa, longínqua, ela não tem paz, ela não tem alegria, ela é como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. Terceiro, os seus ramos são apanhados. Quarto, ele é lançado no fogo. E o quinto elemento de punição, ele é queimado, lançado fora, secado, ramos apanhados, lançado no fogo e é queimado. Permanecer em Cristo é vital para a salvação. Terceira verdade que Jesus nos ensina aqui sobre permanecer nele, sobre relacionar-se com ele, é que permanecer em Cristo é vital, crucial para produzir fruto. Versos 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, verso 5. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Repara bem, meu amado, minha amada, que Jesus disse: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Um ramo não vai dar fruto sozinho. Ele tem que estar ligado à videira. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. E Jesus afirma categoricamente: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quer dizer, Jesus, permanecer em Cristo é vital para você produzir fruto. Fora da videira, o ramo é inútil. Fora da videira, o ramo é estéril. Mas, quando o ramo está ligado à videira, sendo podado na hora certa, o ramo vai produzir muito fruto. Mas levanta-se aqui uma curiosa questão, uma curiosa pergunta. Qual é a natureza desse fruto? Você pode perguntar e ao mesmo tempo responder. A natureza desse fruto seria a obediência, a nossa obediência? Seriam os novos convertidos que a gente leva para Jesus? Seria o amor?
caráter cristão, fidelidade, boas obras. O propósito dos ramos é produzir muito fruto, como nós lemos no verso 5. Porém, o contexto que nós temos estudado nesta série de mensagens, em João 13, 14, 15 e 16, nos mostra que esse fruto é a consequência da oração em nome de Jesus. Lembra que eu falei semana passada? Esse fruto que você vai dar, esse muito fruto que você vai dar, que Jesus afirma no verso 5, é a consequência da oração em nome de Jesus e é para a glória do Pai, para a glória de Deus. O fruto, nessa metáfora da videira, representa tudo que é produto da oração feita realmente em nome de Jesus, como nós vimos semana passada, incluindo a obediência aos mandamentos, a experiência da alegria, a paz, o amor de uns pelos outros e o testemunho diante do mundo. Nós vamos ver mais adiante. Esse fruto não é nada mais, nada menos que o resultado da perseverante dependência que o ramo tem da videira. Quarta verdade, permanecer em Cristo é a evidência de que somos discípulos de Cristo. Verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Uma vida frutífera é a melhor evidência para o nosso coração de que somos realmente discípulos de Cristo. Jesus disse que se conhece a árvore pelo fruto. Ora, você olha a bananeira, você sabe que ela dá banana. Você olha o pé de caqui, você sabe que ali vai dar caqui. Você olha o jamelão, você sabe que ali vai dar jamelão. Uma árvore boa precisa produzir bons frutos. Mas não só bons frutos. No verso 2, Jesus fala mais fruto. No versos 5 e 8, Jesus fala muito fruto. Então, uma árvore boa, segundo Jesus, precisa produzir bons frutos, mais frutos e muitos frutos. A vitalidade da videira, Jesus Cristo, é enfatizada. Essa videira permite àqueles que nela permanecem produzir não só frutos, mas veja bem, meu irmão, muito fruto. Você conhece bem essa passagem? Certa vez Jesus estava indo para Jerusalém e teve fome. Jesus era homem, teve fome, totalmente homem, totalmente Deus. E a natureza humana de Jesus teve fome. Ele olhou para uma figueira e viu muitas folhas. Interessante que ele foi procurar fruto e não achou. Aquela figueira anunciava fruto, tinha muitas flores, muitas folhas, mas não tinha um fruto. Então Jesus a fez secar. E aquela árvore nunca mais produziu fruto. Olha para mim agora, mais uma vez, e presta mais uma vez muita atenção no que eu vou afirmar para você agora, para mim também, claro. Fruto é o que o Senhor Jesus espera de mim e de você. Fruto é o que o Senhor Jesus espera de nós, e não folhas. Isso nos dá uma preciosa, mas também temível lição. Sabe qual é? Deus não se contenta com aparência. Deus quer fruto de você. Deus quer fruto. Ele não quer ver só folhas. Ele quer que você frutifique, que as suas orações sejam feitas em nome de Jesus, que tudo que você faça seja para glorificar o nosso Pai que está nos céus. Caminhando para o final, a quinta verdade, permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. Verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós entramos no Santo dos Santos do Senhor, quando o Espírito Santo toca, fala ao nosso coração, quando nos relacionamos com Deus, aí sim, tremendamente, verdadeiramente, abençoadamente, nós sentimos quanto somos amados, quanto Deus nos ama, quanto Jesus nos ama, o quanto o Espírito Santo nos ama. E então, assim, nós temos pressa para estar novamente na presença de Deus.
Jesus deseja compartilhar sua vida conosco, para que experimentemos cada instante da nossa vida o maravilhoso, transformador, o poderoso, o abençoador amor de Deus. Pois afinal, o próprio Jesus afirmou: Deus é amor. Sexta verdade: permanecer em Cristo leva consigo a promessa da oração respondida. Quando você permanece em Cristo, Jesus promete que a sua oração será respondida. Acompanha comigo, vamos ler os versos 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. A oração eficaz, a oração que é respondida, a oração que chega aos céus e volta em formas de bênçãos na terra, é o fruto de um relacionamento profundo, íntimo, grande, tremendo com Jesus. Jesus foi bem claro, ele não tem rodeios, ele foi bem claro aqui. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Quando as palavras de Jesus determinam todo o nosso comportamento, quando as palavras de Jesus nos transformam em praticantes de seus mandamentos, preenchendo, formatando o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso ser, então nós estaremos verdadeiramente orando em nome de Jesus. Então temos a promessa ilimitada de sermos atendidos pelo nosso Pai que está nos céus. Você reparou como tem gente que é tão íntima de Deus que tudo que eles oram acontece? Mas isso não da noite para o dia não, isso é disciplina de oração, isso é passar, é investir, não é gastar, pelo contrário, é investir muito tempo em oração, para que assim você dê fruto. Sétima verdade: permanecer em Cristo é impossível sem obediência a Ele. O verso 10. Leiam lá. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Veja bem, meu amado, minha amada, a desobediência sempre cria uma quebra no relacionamento com Deus. Você pode sentir emoção num culto de um domingo, na hora do louvor, na hora que a gente está cantando aquela música, aquele louvor, você se emociona, até chora. Mas, se continuar a ter um estilo de vida pecaminoso durante a semana, você jamais terá sucesso na sua vida espiritual e também na vida material. Porque aquele que diz que ama a Cristo e não lhe obedece, está enganando a si mesmo. Permanecer em Cristo é obediência incondicional ao Senhor Jesus. E não apenas no domingo, e não apenas na hora da necessidade, não apenas na hora do clamor, mas todo o tempo. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E a última e oitava verdade que nós aprendemos aqui em João 15, de 1 a 11, sobre permanecer em Cristo é: permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Verso 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Olha que bênção, minha irmã. Quando permanecemos em Cristo, nós produzimos muito fruto. Quando permanecemos em Cristo, nos relacionamos intimamente com Cristo, o Pai é glorificado e isso produz em nós uma alegria indizível e cheia de glória e enche o nosso coração. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É uma alegria que você produz fruto, é uma alegria que a sua vida glorifica o nosso Pai que está nos céus, é uma alegria que enche o nosso coração, uma alegria completa.
É uma alegria que não depende das circunstâncias, é uma alegria que não depende do momento, não é uma alegria forjada por algum tipo de entorpecente ou por álcool, é uma alegria que vai muito além das coisas do mundo e toca os céus. Toca os céus. A alegria de permanecer em Jesus, de se relacionar com Jesus, de glorificar o Pai. Permanecer em Cristo é uma alegria completa, total, plena e absoluta. Concluindo, chegamos ao final. Nós aprendemos hoje que se permanecemos em Jesus, Ele permanecerá em nós. E isso vai gerar uma linda comunhão e um relacionamento abençoador entre eu e Jesus, entre você e Jesus. Percebeu? Você percebeu e aprendeu o quanto vale a pena, o quanto é abençoador permanecer e relacionar-se com Jesus? E será abençoador porque daremos bons frutos, frutos de oração, em nome de Jesus, frutos que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Mas também Jesus adverte que aquele que não der fruto será apanhado, lançado ao fogo e queimado, lá no verso 6. Isso me faz lembrar de uma história que quero contar para terminar essa mensagem. Uma história. Existiu, há muitos anos atrás, um hotel que ficava em uma cidadezinha muito afastada, lá no interior do interior. O dono desse hotel era crente e ele tinha um movimento muito grande, porque era um lugar aprazível, era um lugar calmo, muitas pessoas se hospedavam lá. Então, esse dono do hotel, crente, sempre quis abençoar as pessoas. E olha o que ele fazia. Ele hospedava de graça os crentes. Quem era crente não pagava nada. Certa vez, um homem crente se hospedou lá. Ficou lá por alguns dias, usufruiu da hospitalidade desse dono crente, desse hotel. Quando chegou o dia de ir embora, vejam só, o homem chegou na recepção do hotel e se despediu. Afinal, como era crente, não teria que fechar conta, não teria que pagar nada. Mas olha só, aquele homem teve uma surpresa. Quando o dono chegou, ele apresentou a conta da hospedagem. Surpreso, o homem logo reclamou. Mas me disseram que aqui os crentes eram hospedados gratuitamente. O dono do hotel logo respondeu, e veja só o que o dono do hotel respondeu para aquele homem. Sim, é verdade. Aqui eu abençoo os crentes e eles realmente não pagam nada. Mas o Senhor veio e comeu suas refeições sem orar. Ninguém aqui ouviu com a Bíblia e muito menos lendo-a. Você conversava acerca de tudo, menos sobre Jesus e sobre o Evangelho. Ninguém também ouviu cantando um hino de louvor. Sequer. Pelo contrário, foi visto várias vezes cantarolando músicas profanas, sem dar qualquer fruto de um relacionamento com Jesus. Como é que eu e o gerente do hotel, nós poderíamos saber que o Senhor é um crente? E aquele dono do hotel finalizou: o Senhor vive como um pecador e agora terá de pagar juntamente como os pecadores. Entendeu a história? Compreendeu essa ilustração? Jesus disse no verso 7 de João 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Jesus promete um relacionamento abençoador se você permanecer nele. Você tem permanecido em Jesus? Você tem permanecido em Jesus? Você tem tido um relacionamento intenso e abençoador com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Seja qual for a sua resposta, sim ou não, eu gostaria de orar
por você agora, finalizando esse momento. Deus, nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra e aprendemos que precisamos dar fruto permanecendo no Senhor em íntima, abençoador e profundo relacionamento contigo. Ó Deus, se as pessoas que ouviram essa palavra têm buscado permanecer em Cristo e têm dado fruto, que eles continuem assim, perseverantemente, com toda a força, fé e coragem, e o Senhor os abençoe e os guie. Mas se há aqui alguém que ouviu ou vai ouvir essa palavra e não tem dado fruto, Deus, que se diz crente não tem dado fruto, ou que não é crente não dá fruto, que ele possa se arrepender. E a partir de agora, depois dessa oração, arrependido, permanecer em Cristo, se relacionar com Cristo, dar muito fruto em Cristo Jesus, para que as suas orações sejam atendidas em nome de Jesus e para que a sua vida glorifique ao Pai que está no céu. Em nome do qual nós oramos. Amém, amém e amém.